Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, falando dessa vez sobre mercado financeiro, com o empresário Gilvan Ferreira, que trabalha na área de telecomunicações com a Link Telecom, que opera em Barro Preto, com mais de 500 assistidos na sua rede de informática e que pretende ampliar esse investimento para outros municípios da região. Ele também investe no mercado financeiro e nós vamos falar sobre mercado financeiro e tecnologia. Bem, o que é o mercado financeiro? Tudo bem, Kleber? Tudo bem, telespectador? O mercado financeiro nada mais é, Kleber, que um ambiente, tá, onde tem vários participantes que eles fazem uma transação de um produto financeiro, ou seja, vai ser bem claro, bolsa de valores, títulos públicos, tá? Eu sempre falo para as pessoas que o mercado financeiro ele tem três principais participantes, tá? Os emissores, os investidores e no meio o intermediador, que é as corretoras, tá? O emissor nada mais é do que, vou dar um exemplo bem claro, as startups, ou seja, aquelas empresas que querem se sobressair no mercado, né? Aquelas empresas que querem abrir um capital aberto dentro da bolsa de valores, porém não tem dinheiro. Então ele vai até o investidor, que é aquela pessoa que tem o dinheiro, o capital, mas ele quer fazer aquele capital dele render. Então ele faz esse empréstimo desse capital para o emissor, e assim o emissor ele vai estar fazendo todo o processo de alavancagem do negócio e pagando créditos ou juros para esse investidor. A corretora ela entra como uma ponte intermediadora para ligar o investidor até o emissor e assim está ganhando também a sua corretagem, a sua porcentagem na transação. Certo. E você opera em que forma no mercado financeiro? Hoje, na verdade, eu conheci o mercado financeiro há mais ou menos uns 4 anos, tá? Já passei por vários investimentos como LC, CDB, Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, trade esportivo, mas hoje nós estamos trabalhando no BMF, que é B3, né? Bovespa, tá? O mercado de Forex e o mercado de opções binárias, né? Que nada mais é do que BMF é o índice Bovespa que você assiste todos os dias na televisão, quando ela sobe ela desce, ou seja, a gente compra índices, né, de alguns capitais, de algumas empresas. O Forex é quando a gente faz a questão do câmbio, hoje a gente compra uma moeda em um estado mais barato e vende ela no estado mais caro, né? A gente pega a oportunidade na queda dela e vende no momento que ela se sobressair, ou seja, ela voltar a subir. A opção binária, eu digo que ela é irmã do Forex. Só que, diferente do Forex, que eu tenho um momento de entrar e de sair do mercado, nas opções binárias eu preciso fazer uma análise estatística, tá? Ou seja, uma análise gráfica, que todo mercado financeiro ele tem um comportamento. Então, eu faço uma análise gráfica e, através de probabilidades e estatísticas, eu posso estar vendendo ou comprando. Mas aí depende muito do momento, porque em uma hora que eu faço uma entrada errada eu posso perder, mas em outro momento que eu faço uma análise correta, eu posso estar tendo ganhos. Com isso eu tenho que ter um balanceamento, né? E o risco dessas operações? Tá, o mercado de capital todo mundo sabe que tem risco. Na verdade, para se viver tem risco, não é verdade? Mas assim, eu falo para a pessoa que quer investir no mercado de ações, no mercado financeiro, que ele tem que observar que não é o quanto ele pode ganhar, mas sim o quanto ele está disponível a perder. Por quê? Eu não quero dizer que ele vai perder, tá? Mas ele tem que entender, ele tem que colocar na mente dele que ele está em um mercado que tem riscos que ele tem que estar disposto a assumir. Então assim, mas se você tem um estudo, se você tem uma análise, se você tem um acompanhamento de uma pessoa experiente, de uma empresa experiente, onde vai te indicar aonde está a melhor opção, praticamente você reduz as suas perdas aí para menos de 50%. E criptoativos, o que é o mercado de criptoativos? Tá. Eu acho legal quando a gente fala de criptoativos, ou seja, criptomoedas, porque está na moda, né? Para onde a gente vai, a internet, a rede social, a gente
ouve falar muito em um criptoativo que é o criptoativo mãe, que é o Bitcoin, né? Ele nada mais é do que uma tecnologia que veio para ser descentralizada de nenhum órgão financeiro. Vou dar um exemplo. Hoje, qualquer pessoa pode movimentar Bitcoin através do digital, ou seja, através da internet, sem interferência de um banco central. Né? No Brasil é Banco Central, nos Estados Unidos é a Reserva Federal, né? O Federal Reserve. Então, assim, com isso, o Bitcoin ele pode ser movimentado, e quem lastreia e quem diz se é válido ou não é todo mundo que está dentro da rede. A gente chama isso de tecnologia P2P, ou seja, ponto a ponto, ou seja, 2 pontos, né? Entre eu e você. E para você resgatar o capital investido em criptomoeda, como é que você faz? Legal. Onde é que essa moeda está e onde é que você vai buscar? Boa pergunta. Quando eu comecei, lá em 2015, eu comecei a se identificar com o próprio Bitcoin, porque ele já estava tomando um lastreamento muito grande no mundo, onde todo mundo estava aceitando. Eu não sei se você já se deparou nos aeroportos hoje do Brasil, quando você vai fazer um pagamento, você paga através do celular, através de um QR Code, né? Você coloca sua carteira e faz o pagamento. Então, o que é que acontece? Com o crescimento do Bitcoin, dessa criptomoeda, as pessoas começaram a desenvolver casas de câmbio. Da mesma forma que quando você viaja para a Europa, que você precisa de euro, ou quando você viaja para os Estados Unidos e tu precisa de dólar, existem casas de câmbio, exchanges, que aí sim, como elas estão fisicamente no país, elas estão sendo regularizadas pelo Banco Central, elas fazem essa conversão do seu dinheiro para a moeda fundiciária do país. Ou seja, é aonde eu acho muito interessante essa questão do criptoativo. Se eu vou para os Estados Unidos e tenho 10 mil dólares em Bitcoin, lá tem diversas máquinas, ATMs, que a gente chama, que são essas máquinas 24 horas, onde você pode estar transformando o seu Bitcoin na moeda fundiciária do país, ou seja, em dólar, através de uma casa de câmbio. Certo. Estamos terminando o primeiro bloco de O Assunto É, falando de mercado financeiro com o empresário Gilvan Ferreira. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É, falando de mercado financeiro com o empresário Gilvan Ferreira. Gilvan, o que são os órgãos reguladores para esse mercado financeiro que parece uma coisa abstrata? Boa pergunta. Para falar de qualquer órgão regulamentador de ativos financeiros, a gente tem que ir voltar lá atrás, no comecinho da história, para a gente falar sobre dinheiro. Como é que o dinheiro surgiu, né? Como era essa questão de troca? Porque basicamente o dinheiro é isso, você troca algo por uma moeda, correto? Lá no começo da história do dinheiro, isso foi chamado de escambo, onde pessoas trocavam matérias-primas, né, produtos em seu estado de matéria-prima. E só que nesse exato momento, aquelas tribos naquele momento eles cresceram muito. Então, quando eles começaram a crescer, eles começaram a criar novas ferramentas, como moedas de madeira, de metais. Cacau foi moeda também. Pronto. Se nós voltarmos para o Brasil, essa moeda de troca foi o quê? Cana-de-açúcar ao Brasil e até o próprio ouro, a platina, o bronze que era encontrado no minério. Só que ao passar que isso ia crescendo, que o câmbio entre países, entre povos iam aumentando, eles precisariam de uma moeda, né? Uma moeda para fazer esse câmbio. Então aí é onde entram os primeiros bancos, ou seja, os primeiros títulos de depósito que a gente chamava. Você era um empresário, onde tinha navegações, e eu tinha um produto, ou seja, eu tinha muito ouro, muita moeda em ouro, mas eu precisava de segurança. Então você me garantia essa segurança de transporte do que eu tinha até o destino, e a partir disso você receberia uma porcentagem. No Brasil, isso foi criado mais ou menos em 1645. Aí depois disso foi criado algumas casas da moeda, que foi na Bahia, e em 1965, ou seja, se nós pararmos para observar, o primeiro Banco Central do Brasil foi criado há pouco mais de 54 anos. Então, quando a gente pega essa história de lá de trás até hoje, sempre existiu bancos
que regularizavam essas transações. Só que isso foi se adaptando e se melhorando. Então hoje o Banco Central é o regulador de qualquer tipo de moeda no Brasil. Ou seja, é aquele órgão que ele é responsável pela produção de moeda no país. Em contrapartida, em paralelo, existem mais dois órgãos fundamentais, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né? Que ela é um órgão de fiscalização de produtos mobiliários, ou seja, qualquer tipo de investimento, fundo de investimentos com várias pessoas, que a gente chama de fundos coletivos, né? E a CMN, que nada mais é que o Conselho Monetário Nacional, que ela supervisiona as regras das transações financeiras. Eu sei. E, por exemplo, Itabuna já teve no passado 6 cooperativas de crédito, era uma campeã baiana, brasileira talvez, de cooperativas de crédito. A maioria dessas cooperativas faliram, como o caso da Crédito Cograp, como o caso do Banco Rural e também de outras instituições. Como que você vê o Banco Rural, inclusive, que era um banco mais popular e que também era do sistema cooperativo? Como é que você vê esse sistema, o que foi que falhou nesse modelo? Certo. Kleber, quando a gente fala de cooperativa, a gente basicamente fala de uma união, né, ou um grupo de pessoas com um objetivo em comum. Vou dar como você acabou de falar, o Banco Rural. Creio que seria um grupo de pessoas voltado para a pecuária, voltado para agronegócios, né? Só que como toda cooperativa, você tem que ter um conselho. E eu creio que a falha desse pessoal foi em quem eles colocaram para regir esse conselho. Então, o problema de uma cooperativa é que o próprio cooperado, ele esquece que ele é dono do negócio. Então, às vezes, ele aplica o dinheiro dele, ele aplica os títulos dele e parece que ele fecha os olhos. E eu creio que, pelo pouco que eu estudei de algumas cooperativas em Itabuna, aconteceu isso. Ou seja, os cooperados fecharam os olhos, deixaram o comando na mão de pessoas que não eram éticas, que é diferente do mercado financeiro. Quando você fala do mercado financeiro, você fala de um investimento do seu próprio capital, onde você está regindo aquele capital. E como é que o operador vai fiscalizar? Como é que ele acompanha onde está o dinheiro dele? Como é que ele vai ser ressarcido? Como é que ele negocia como? Certo, boa pergunta. Como a gente falou aqui, existem órgãos fiscalizadores. Certo. E isso basicamente é uma hierarquia, né? Se você tem um banco central e você tem a CVM, que ela foi criada para fiscalizar, automaticamente, se você hoje, Kleber, virar uma corretora de investimento, você vai ser fiscalizado para você se adaptar tanto à CMN, tanto à CVM e quanto ao Banco Central, que é o pai, né, que é o chefe de toda a transação financeira. Então, a partir daí é que o investidor leva seus investimentos a uma corretora que é fiscalizada, que tem um CNPJ, e com isso, essa corretora ela lhe dá uma conta, né, onde um escritório virtual que a gente chama, onde você vai estar fazendo suas aplicações em alguma carteira de investimento, vou dar um exemplo, em ações, tá? E a partir dali você acompanha todas as transações dos seus títulos de ações. E você vai acompanhando isso através da corretora e através do mercado. Ou seja, como o mercado ele é especulativo, se você, vou dar um exemplo, se você investir uma ação em uma rede social, e aí você vai acompanhar se o mercado daquela rede social está correspondendo. Exemplo, se ela está fazendo coisas benéficas no mercado, a intenção é o quê? Que suas ações subam. Se ela, vamos supor que você comprou ações, eu posso falar o nome? Pode Posso, falar. né? Se você compra ações do Facebook, um exemplo, né? E o Facebook sai uma notícia no mercado que ele vai apoiar o desmatamento. É uma notícia ruim, então é uma notícia de especulação para baixa. Aí, ou seja, é assim que você acompanha. Aí naquele momento você vai chegar até a sua corretora e vai dizer, ó, vende minhas ações, porque eu não quero perder dinheiro. E isso também vale para o inverso. Se estiver subindo, você pode tirar o seu lucro e manter o seu capital. Agora, por que você considera importante investir no mercado? Tá. Desde minha infância, eu ouço muito
crenças de que falam assim, que o único jeito de você ser bem sucedido na vida é você estudar, tá? Fazer uma faculdade e trabalhar com carteira assinada durante 30, 40 anos e após esses anos você se aposentar e viver aquela vida feliz para sempre, como os paradigmas da sociedade cria. Só que ao passar que eu fui crescendo e vendo que minha família, ou seja, o ambiente onde eu vivia, não estava tendo esse resultado, eu entendi que existia outro caminho para se ganhar dinheiro e ser bem sucedido financeiramente. Foi aí que eu comecei a investigar, né? Eu fui para o lado da tecnologia muito cedo, então eu estava sempre na internet, lendo, conversando com pessoas, e aí eles foram me apresentando. E sempre isso foi entrando em minha cabeça de que para eu ter algo ou realizar algum sonho financeiro em minha vida, ser um homem bem sucedido, além do meu tradicional, eu deveria ter um plano B. E nesse plano B eu entendi que apenas 5% das pessoas no mundo se incluíam, que eram os investidores. Ou seja, eu via na televisão as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que investiam em títulos públicos, em ações, em bolsa, mesmo tendo toda essa dificuldade e todas essas histórias negativas de quebra de bolsa de Nova York, quebra do fundo imobiliário em 2008 nos Estados Unidos, mas mesmo assim eu entendi que para nós sermos bem-sucedidos nós temos que ter o nosso tradicional e o nosso plano B, que seria a questão do investimento, entendeu? Estamos encerrando mais um bloco de O Assunto falando de mercado financeiro com o Gilvan Ferreira. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto falando de mercado financeiro com o Gilvan Ferreira. Gilvan, você fala da importância de investir e o que é reserva de valor? Como é que você faz essa reserva num país pobre que o pai de família ganha um salário mínimo, a maioria da população está endividada? Como é que você vai poupar para investir? Qual é a estratégia? Certo. Então, quando a gente começa a falar de reserva financeira, né, eu sempre falo para as pessoas assim: imagine você dormindo, tá, em uma noite chuvosa e de repente pela manhã você se depara que seu telhado caiu. Qual é o próximo passo que você faz? Né? Você vai atrás de uma reserva, ou seja, de um dinheiro, de uma quantia que esteja guardado para você recuperar o seu telhado. Então, uma reserva financeira nada mais é do que um montante que você separa exclusivamente, Kleber, para cobrir gastos inesperados, ou seja, gastos que não estavam previstos no seu cronograma. Isso quando as pessoas têm, tá? Então, essas reservas, elas organizam a sua vida. Agora, o problema é que as pessoas, elas não sabem separar para que serve, né? Serve para, e o que não serve em uma reserva de valor, ou seja, em uma reserva financeira. Só para você ter ideia, a reserva financeira ela serve para quê? Para caso você perca um emprego, caso você precise fazer um conserto, você sai de manhã e bate seu carro, tem a franquia do carro, tá? Você precisa fazer de repente uma reforma na sua casa, como eu citei, que o telhado caiu. Suponhamos que você está passando por dificuldade, você é um empresário, está passando por dificuldade, você precisa injetar crédito na sua empresa, então você tira dessa reserva de valor. E para que você não pode usar sua reserva de valor? Tá? Para quê? Para gastos supérfluos, aquela saidinha, aquela balada, né? Viagens e lazer. Você tem que... eu falo sempre que as pessoas misturam muitas coisas, inclusive as pessoas casadas. Uma estatística mostra que 90% dos casais hoje se separam por problemas financeiros, ou seja, as pessoas não estão acostumadas, ou seja, elas não são criadas desde a infância a juntar dinheiro, a economizar. Então, quando você casa, você não leva esse ensinamento, porque você não tem. Então, você acaba se separando porque você mistura as coisas. E uma das coisas que mais você vê é essa questão do marido, da mulher querer fazer uma viagem, comprar um carro novo, né? E nenhum chega a um impasse. Então você não pode tirar sua reserva de valor para comprar coisas supérfluas, viagens, troca de carro, comprar presentes inesperados. Então isso você não pode usar, né? E basicamente eu separo 4 passos
para a pessoa que Quer quer ter uma reserva financeira para depois disso poder fazer algum investimento. Passo 1, tá? Você tem que se livrar das suas dívidas. Se você é um cara que está endividado, se é uma pessoa que está endividada com cartão de crédito, empréstimo, juros, você tem que primeiramente se desprender dessas dívidas. Como? Tá? Primeira coisa, pegar todos os seus bens que você não usa, ou seja, que você menos usa, e fazer ele virar dinheiro para você pagar essa dívida. Segundo passo, todas as ideias que você tiver, que você consiga um dinheiro rápido, lógico, de uma forma lícita e correta, você tem que aplicar também. E terceiro passo, não gastar mais do que necessário. Exemplo, se você vai no mercado fazer uma feira e você tem mania de comprar uma caixa de leite e não usa, você pode reduzir isso para meia dúzia de leite. Tá? Então, assim, esse é o primeiro passo. Segundo passo, você tem que descobrir, né, o tamanho da sua reserva de valor que você quer. Ou seja, se você é um cara que trabalha com carteira assinada, um empregado, você tem que fazer uma reserva entre 3 a 12 meses. Então, basicamente, com o que você ganha, você já tem que fazer um cronograma de 12 meses, quanto você quer juntar. Porque assim você vai ter noção de quanto você vai fazer uma reserva de valor em um ano. Tá? Se você é uma pessoa que tem um cargo público, você já ganha melhor, então você pode se dar o luxo de estar fazendo essa reserva de valor entre 3 a no máximo 6 meses. Tá? Terceiro passo, você pode estar juntando dinheiro para fazer sua reserva de valor, colocando metas todos os meses, basicamente cerca de 15% do seu salário, ou seja, dos seus rendimentos, você tem que reservar para sua reserva financeira, tá? E o quarto passo é você investir bem o seu dinheiro, tá? Aí é onde as pessoas pecam, porque elas não sabem onde elas vão investir, tá? Basicamente, é por isso que você tem que procurar uma empresa onde ela vai te encaminhar para você investir em algo que lhe dê uma renda fixa, algo que seja pós-fixado e que não desvalorize, tá? Ou seja, é como se eu estivesse dizendo para você o seguinte: ó, invista em algo que seja igual um reloginho, que todos os dias ele vai te dar E qual uma seria renda. qual seria esse canal de investimento que teria essa previsibilidade? Né? Pronto. Hoje para as pessoas que não tenham muito dinheiro e que são conservadoras, eu não indico o mercado de variável, ou seja, de bolsa, de corretoras, de traders, de Forex, Bovespa, entre outros. Eu indico você investir em algo de CDB, de LC, CI, Tesouro Direto, que nada mais é do que títulos públicos do governo. Eu sei. Tá? Só para você ter ideia, basicamente Tesouro Direto me rende aí em torno de entre 5% até 10% ao ano. Isso eu lhe digo pelo histórico de mais ou menos uns 5, 6 anos atrás. Tá? Então, basicamente, o índice de você perder o seu dinheiro investindo em Tesouro Direto é mínimo. Por quê? Para você perder o seu dinheiro, o país teria que quebrar. Certo. Entendeu? E as oportunidades do mercado financeiro, quais seriam? Ó, hoje, basicamente, por ter uma experiência pessoal, eu indico muito nas criptomoedas. Tá? Muitas pessoas falam mal vou falar aqui do Bitcoin. Porém, o Bitcoin hoje ela não é considerada uma moeda fundiciária igual o real, o dólar, o euro. Ela é considerada como uma commodity. Para quem não sabe o que é uma commodity, é a mesma coisa de se igualar o Bitcoin a barra de ouro, soja, minério, platina, Cacau, entre outros, entendeu? É uma commodity. Só que o que é que acontece? Porque eu escolhi o Bitcoin. Se você parar para analisar, o real hoje tem mais de 20 anos que foi criado, que foi lá em 94, no plano real. Em 20 anos, o real ele desvalorizou com relação ao dólar 400%. Porque quando ele foi criado com paralelidade de 1 a 1. $1, R$1. Hoje, nós estamos vendo, até semana passada, vou dizer hoje, se eu não me engano, o dólar está 4,05, ou seja, 400% acima do real.
E por curiosidade, o Bitcoin só tem apenas 10 anos. Ele foi criado em 2008, né? E pouco mais de 10 anos, ele já chegou a um ponto histórico em 2018, no começo de 2018, de 72 mil reais. Ou seja, mais de 14 mil dólares. Então eu te pergunto, uma moeda que na verdade não é moeda, é uma commodity, mas que em pouco mais de 10 anos sobressaiu a uma moeda que tem uma história grande, que é o dólar. E essa moeda vale, hoje está valendo mais de 8.000%. Você me diria o quê? Que uma moeda que saiu de 0 centavo e hoje vale 8 mil dólares. Seria interessante. Nessa escalada ele também tem uma queda no meio correto, do caminho, né? Correto, mas se você parar e analisar, se você colocasse hoje, há 10 anos atrás, quando o Bitcoin criou, 50 mil reais, em 50 anos, a poupança pagando 5%, ou meio por cento ao mês, ou seja, basicamente ali 6% ao ano, tá? Se você pegar 50 mil a 10 anos pagando 6%, seria um valor estimável muito bom e considerável, correto? Sim. Agora imagine você comprando 1.000 bitcoins a 1 centavo e vender ele 10 anos depois a praticamente 35 mil reais. Certo. Esse alto e baixo que você me aplicou aqui, deixando paradinho lá, valeria a pena? Valeria. Você seria hoje milionário. Valeria. E por isso estamos encerrando mais uma edição de O Assunto É, falando de mercado financeiro com Gilvan Ferreira.